Fala galera, história de boleiros. Bom dia, bom domingo para todo mundo. Hoje eu vou falar a gente volta, nós voltamos, porque tá sempre eu e meu parceiro Emerson Charles aqui do Arquivos do Futebol, no Facebook e do Memorial do Futebol lá no Instagram, fazendo esse bate-papo com vocês, esse conto da bola. E hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que Estádio do Morumbi, ou Morumbi, né, para quem preferir. No dia 2 de outubro, o Morumbi completou 60 anos. Virou um sexagenário, né, Emerson? 60 anos de Sexagenário, hein? Morumbi. Sexagenário. Inaugurado no Você, dia 2 de outubro de 1960, São Paulo 1, Sporting 0. Sporting de Portugal 0. Gol do grande Peixinho. E aí, Emerson, sim. você sabia, já para a gente começar aqui, porque hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui aproximadamente de 1 hora. Hoje tem várias histórias, a gente vai lembrar vários ídolos, craques, não só de São Paulo, do Brasil, alguns mundial, alguns craques mundial. E você sabia que o gol de Peixinho, que todo mundo acha, até eu achava, que era porque o cara tá dando um peixinho assim de mergulhando no chão, não é por isso. O chamado gol de Peixinho se dá pelo nome do jogador Peixinho. E realmente foi um gol que cruzou, ele mergulhou de cabeça, paf, e fez de cabeça, mas não tem nada a ver com peixe. Ah, eu fiz um gol de peixinho porque eu estou dando um mergulho de peixe, não. É por causa do jogador, porque se tivesse sido o Zizinho, teria sido gol Zizinho. Então, o gol de peixinho mergulhando é por causa do jogador Peixinho. Acho que é o primeiro ponto aqui para a galera saber. Porque eu fiquei assim, eu falei, cara, nunca soube disso. Olha, 48 anos de vida, fiquei sabendo disso agora. E eu achei formidável, eu achei assim fantástico. Bom dia, Emerson. Como você está, meu amigo? Bom dia, Enoque. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando esse feriadão prolongado aí, né? É coisas que a gente só aprende aqui no Contos da Bola, né? Essa história do gol do Peixinho aí também eu não sabia, não. Tô sabendo um dia depois de você. Não sabia dessa história. É incrível, né, cara? É assim, como todos os outros, né? O gol olímpico tem os motivos, e um dia a gente vai contar sobre essas histórias aí de gol olímpico, enfim. Como você falou, né? 60 anos do Morumbi. Morumbi que se tornou o cenário de grandes eventos do futebol brasileiro, né, do futebol paulista propriamente, né, e que abrangiu, né, cara, e é um capítulo à parte da história do São Paulo, né, proprietário do clube, do estádio, né, o clube que sonhou com um estádio grande desde sempre, né, assim, só para que para vocês terem uma ideia, né? Para quem não conhece, assim, de repente o pessoal que não é aqui de São Paulo, a história da fundação do São Paulo Futebol Clube, né, que remete lá aos anos 30, é bastante vinculada a situações de estádio, né? O futebol paulista, na verdade, ele é muito vinculado a estádios. Futuramente a gente vier contar um pouquinho da história do futebol paulista. O Campeonato Paulista ele tem várias cisões, vários rachas, mediante a problemas de estádio, né? Até no começo do século XX, o estádio que era a sede do Campeonato Paulista era o Velódromo, né? Que era pertencente ali ao grupo do São Paulo Atlético, que tem um racha pela questão do aluguel do estádio, aí os clubes racham e fundam outra federação, começam a jogar no Parque Antártica, que na época ainda não era propriedade do Palmeiras, vão jogar e também no campo da Floresta, né, que era pertencente à Associação Atlética das Palmeiras. Ô, Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta. O Parque Antártica, Parque Antártica, que hoje é o Allianz, né? Claro que a gente está falando de Morumbi, mas é legal a gente reforçar. Ele era do grupo Matarazzo? É uma dúvida minha, ou não? Você Ele sabe dizer? pertencia, ele pertencia à Companhia Antártica mesmo, né? Não como tinha a proximidade, né, ali do,
do Polo Industrial dos Matarazzo, mas ele não pertencia à família Matarazzo. Não, era Ele era do Grupo da Companhia Antártica, né? Antártica. Isso, exatamente. Futuramente também a gente pode até conversar sobre a Antártica, né? Mas para você ter uma ideia, o Parque Antártica, lá no começo do século XX, ele era praticamente uma espécie de Ibirapuera, né? Era um complexo esportivo gigantesco ali que as famílias iam para lá, né? No começo do século XX. Mas esticando um pouquinho, o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras são o embrião do São Paulo Futebol Clube, né? Esses dois clubes eles encerram o departamento de futebol, fundam o São Paulo Futebol Clube, que começa a jogar no Campo da Floresta, né, esse antigo Campo da Floresta, e aí começa a ser chamado de São Paulo da Floresta por causa disso. O clube tem crises novamente por questão de estádio. Em 35 ele é reestruturado, então o São Paulo tem essa segunda data de fundação, também 16 de dezembro de 35, e a partir daí começa aquela peregrinação para ter uma grande arena de futebol, né? O São Paulo ele teve nos anos 40 a concessão do Pacaembu também por um breve período, né? Conseguiu praticamente ser um dos proprietários, né? O time que ia mandar jogos no Pacaembu seria o São Paulo, mas foi por um breve período de tempo. São Paulo desiste dessa concessão, né? Do Pacaembu. E aí começa a construção São Paulo também tem uma época que joga num campo aqui próximo da minha casa, aqui próximo da Moca, aqui teve um campo na Rua da Moca. E aí depois o São Paulo consegue um terreno às margens do Tietê, que é o atual Canindé, né? E o São Paulo constrói um estádio ali na região do Canindé, onde hoje é o estádio do Canindé, né, que hoje é propriedade da Portuguesa. E quando o São Paulo se desfaz do Canindé, ele consegue, né, através de uma concessão da imobiliária Aricanduva, né, ela cede um grande terreno onde era chamada ali a subprefeitura de Ibirapuera, né, que hoje é conhecido como bairro do Morumbi. E ali, né, na gestão do presidente Cícero Pompeu de Toledo, né, ele foi presidente do São Paulo durante 10 anos, né, entre 47 e 57. Né, em 52, o São Paulo começa a construção do seu estádio, né, que ficou semi-pronto, né, vamos dizer assim, em 2 de outubro de 60. Só lembrando... Oi, vale lembrar, eu acho que 2 pontos que é legal completar aí no que você está falando, que é interessantíssimo. É claro, né, gente, não dá para contar a história de toda a construção, senão a gente ia ficar 6 horas aqui fazendo live que seria formidável também, né? Mas aqui é uma ideia, uma coisa sucinta aqui para vocês entenderem como que funcionou. Mas uma coisa interessante é que em 44 ele adquire ali o Canindé, né? Ele monta ali todo o estádio. O engraçado é que ele poderia ter feito um estádio ali de um tamanho um pouco maior, isso e aquilo, mas por alguns motivos ele acaba em 52 vendendo o espaço do Canindé para a Portuguesa. A Portuguesa compra ali o estádio, né? Vou colocar assim, o espaço ali, o estádio do Canindé. Então São Paulo, como o Emerson falou, ele foi o primeiro dono do Canindé ali, né? Ele foi o dono do Canindé. E eu acho que é legal lembrar que o espaço cedido lá pelo consórcio Aricanduva era do então governador Adhemar, né? O Adhemar de Barros era o dono do espaço lá hoje, que é o espaço onde tem o Morumbi, ele era um espaço que era do consórcio Aricanduva ali, que o dono era o Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo. Na época. E até uma coisa muito controversa, porque controvérsia não para o São Paulo, né? Porque há alguns anos atrás, antes de 1950 e pouco, ali, quando começou a construção, o Adhemar de Barros já tinha feito várias concessões para vários times paulistas. Corinthians, Palmeiras, alguns times, Tietê, alguns times que nem
tem mais, e o São Paulo era deixado de fora dessas concessões, né? Então, vamos colocar assim, o São Paulo ele não era ajudado. E aí, de repente, ele tem esse apoio do Ademar de Barros e acaba logicamente, fazendo todo o processo de construção do estádio do Morumbi. Pô, e que concessão, né, velho? Que É, espaço um, formidável. é uma arena, assim, o projeto era muito grande, né? Sempre foi muito grandioso, né? E aí deve-se, assim, a gente, todo torcedor de São Paulo, e eu acho que até, inclusive, por mais que o estádio do Morumbi seja um estádio particular, mas dentre ali a partir dos anos 70, né, a gente ainda vai falar dos anos 60 um pouquinho ali, mas dos anos 70 em diante, até agora meados de recente, o Morumbi era basicamente o estádio da cidade, né, era o grande palco dos outros clubes grandes, né, os outros clubes grandes mandaram jogos históricos ali no Morumbi, né, que a gente vai falar um pouquinho desses jogos históricos. Então o Morumbi, ele sempre teve esse projeto grandioso, né? A gente até é interessante falar, porque talvez tenha gente que não conheça um pouquinho dessa história, né? Por que o estádio se chama Cícero Pompeu de Toledo, né? O Cícero, ele foi o presidente do São Paulo na época dessa concessão, ele é comovente a história dele, né? Até hoje ele é presidente de honra do São Paulo, então ele é chamado de presidente eterno do São Paulo, né? Ele falece em 58, antes da conclusão do sonho, né? Do estádio. E quem ali dá sequência a esse projeto todo e acaba também fazendo parte de uma revolução do São Paulo Futebol Clube é o Laudo Natel, né? Que aí o Laudo Natel pega ali durante 10 anos também, 12 anos mais ou menos, todo o término, né, do estádio do Morumbi, que se você lembrar, né, Enoque, as imagens mais antigas que a gente tem, o Morumbi ele foi sendo construído aos poucos, né? Os anéis superiores, por exemplo, não existiam na época da inauguração, né? É até legal falar isso daí, Emerson, porque quando a gente olha e a gente fala de inauguração do Morumbi, na verdade o Morumbi ele tem duas inaugurações, né? Uma inauguração primeira, que é a parcial ali, que é essa que a gente citou no começo, que é contra o esporte, e depois no comecinho dos anos 70 ela tem uma segunda inauguração, que é um jogo contra o Porto. Sim, Parece uma coisa engraçada, mas são dois times de Portugal, né? Por que São Paulo escolheu dois times portugueses, eu não sei. Mas é legal porque são dois times portugueses. O- Tem a primeira inauguração e depois a segunda. E, cara, são dois ex-presidentes que ficaram para a história de São Paulo, né? O Cícero Pompeu de Toledo e o Laudo Natel, que até hoje, se você passear ali pelo Morumbi, são lembrados pelos torcedores são paulinos, principalmente os mais antigos, são lembrados dentro do próprio Morumbi como dirigentes de revolução que fizeram do São Paulo um time grande. Eu acho que tudo a gente pode falar, poxa, mas o São Paulo ele já era grande. Ele já tinha conseguido títulos, ele já tinha no seu currículo ali, vamos colocar, se a gente colocar lá do começo, Frederich, Leônidas da Silva, Zizinho ali em 57, Gino Orlando, Bauer Noronha, aquela galera toda. Não vou ficar aqui falando, porque senão a gente esquece muita gente, mas são muitos craques. São Paulo já tinha, inclusive um pouquinho antes de 57, tinha sido campeão paulista, inclusive em cima do Corinthians, 3-1 em cima do Corinthians, né? Mas o São Paulo, ele dá um salto, principalmente um salto enorme, né? Principalmente pós 1960. E passou vários perrengues ali depois de 60, né, cara? Para pagar estádio, com times ali medianos ali depois de 1960, mas era uma época que a torcida entendia a necessidade de ter um time um pouquinho inferior para diferente de hoje. Hoje a gente tem vou dar dois times como exemplo, um Corinthians com uma agora é Neoquímica, né? Arena e o Allianz Parque lá do Palmeiras, só para citar dois times, e as torcidas querem time imenso, os caras estão ali pagando estádio, estão isso, e os caras querem, a torcida de hoje, ela não tem paciência, né? Ela não tem é, paciência.
Eu até entendo que ela quer futebol, lógico, né? Eu também sou torcedor, adoraria ver meu time jogando bem, o que não está acontecendo. O negócio tá triste hoje, hein? Misericórdia. Nem Mas, fala, meu Deus do céu. Mas nem deixa me eu fala. ter. Isso é outro assunto Deixa pra lá lá. para frente. Mas o São Paulo dá um grande passo. Mas continua aí com o seu prólogo aí do São Paulo anos 60. Então, e aí você vê, né, Noah, que tem essa é muito claro, né? Porque você citou grandes times do São Paulo ali ainda na época da construção, né? O time campeão de 53, o time campeão de 57 era um time histórico mesmo, né? Maurinho, Gino Orlando, Canhoteiro, Zizinho, José Poi no gol, Pé de Valsa, enfim, Mauro Ramos de Oliveira, de Sordi, era um grande time, né? São Paulo, o São Paulo ele tem uma diferença até nessa questão quanto aos outros, porque o São Paulo ele é um clube que lá da origem ele já é grande, né? Ele já nasce com essa grandeza, né? E o projeto, como o Laudo Natel disse na época, é que o São Paulo se tornasse uma das maiores equipes de futebol do mundo, né? Esse espaço de 10 anos também, e coincide também ali com a era Pelé, né? A era Pelé, a era da Academia de Futebol do Palmeiras também, era de fato assim uma época que mesmo que talvez o São Paulo não tivesse tão empenhado quanto com a construção do Morumbi, era uma época que tinham dois times que eram muito acima, né? Eram dois times muito superiores. Mas o São Paulo chegou a ter times razoáveis, de razoáveis para bons, mas a partir de 70, né? Aliás, a gente estava até conversando antes, né, Enoch, que assim, os anos 60 ele é marcado muito pelo período Pacaembu, né? Nos 50, nos 60, ele é marcado muito pelo período Pacaembu. Quando lá no finalzinho dos anos 60, né? As decisões elas passam a ser jogadas no Morumbi, né? 69 tem duas decisões interessantes no Morumbi, né? O Emerson, antes da gente começar aí com 69, eu acho que vale uma ressalva aqui, né? Anos 60, cara. A gente fala, o São Paulo não tinha grandes times nos anos 60. Ah, só dava Santos, velho. Não tinha o que fazer também. Não tinha o que fazer. Quando, uma hora, um ano aqui, outro ano ali, o Palmeiras foi lá, deu uma beliscadinha e tal, mas o Repelé e companhia não deixava nada para ninguém, né? Então, um amigo meu, São Paulino, inclusive vale eu lembrar aqui o nome de alguns amigos São Paulino que com certeza está assistindo a gente, ó. Rafael Silva, Ricardo Davi, Zé Ricardo, Fernando, Márcio Pedroso, uma galerinha bacana que é São Paulina roxa. Hoje, com certeza, você deve ter alguns parceiros aí, amigos São Paulinos também, que devem estar assistindo a gente também. E ficava até difícil você montar um grande time, sabendo que você tinha um Santos ali, que era sensacional, e uma academia palmeirense surgindo ali, que era sensacional. E como que você ia investir dinheiro? Vou dar um exemplo do São Paulo. Como que você ia investir um dinheiro forte, tendo que pagar o Morumbi e ainda correndo o risco de não ser campeão? Porque você tinha dois times ali que eram extraordinários. E aí o Neymar, ele falou uma coisa muito... O Neymar Marcucci, até coloquei aqui, poxa, era muito legal antigamente. Era muito legal antigamente, pois todos os times grandes de São Paulo jogavam lá. Era uma época um pouquinho diferente. Realmente, o Emerson falou isso aqui. Cara, o Morumbi ali, principalmente de 69, vou colocar assim, até 90 até 2000 e alguma coisa, ele não era por mais que o São Paulo fosse o dono, ele não era um estádio só do São Paulo, ele era um estádio praticamente de todos os times. Ele era o segundo mais querido, o segundo estádio mais querido do Brasil. Porque o mais querido sempre foi o Maracanã, isso aí não tem para onde a gente correr. Goste alguns ou não. Ele sempre foi o maior e o mais querido. E o Morumbi ele sempre foi o segundo no coração da população brasileira. Sendo do São Paulo ou não. O torcedor ele queria ir no Morumbi.
eles ficavam loucos, porque a chegada no Morumbi, hoje já deu uma melhoradinha, mas antigamente era muito ruim você chegar no Morumbi. Você andava demais, era uma eternidade. Você chegava lá no, em Nárnia, mas não chegava no Morumbi, o negócio era. Eu lembro, até brincando aqui, eu lembro uma semifinal que eu fui assistir, Palmeiras e Corinthians. Eu vou contar só o primeiro jogo, porque o segundo a gente tomou uma sapecada, semifinal do Paulista de 86, Palmeiras e Corinthians. 1-0 Corinthians, gol do Cristóvão. Pra gente chegar no Morumbi, cara, você tinha que sair, chegar no Morumbi e conseguir entrar, você tinha que sair 10 horas da manhã de casa. Pra chegar no É, Morumbi mais ou menos 1 hora, e você conseguir entrar, porque se você fosse tentar entrar 2 horas, você não conseguia mais, porque já estava já lotado. O negócio era coisa de louco, era 100, 120, 130 mil pessoas. O negócio era, assim, coisa absurda. Hoje reduzida a 70 mil e, logicamente, 72 mil, se não me falha a memória, mas todos os estádios estão assim agora, né? A única coisa que eu não consigo entender muito é, poxa, por que um Maracanã que já teve 200 mil espectadores, um Morumbi que teve 60 mil espectadores, hoje cai para 60, 70, sendo que se você pegar lá na Europa, ainda tem estádio com 90 e poucos mil. Com 100 mil, 98 mil, 96 mil, você pega o Camp Nou, aqueles. Ah, mas não, que é outra, tal. Mas também é o mesmo. Eu acho que eles poderiam dar uma organizada aí e aumentar o público, principalmente, pelo menos em semifinais e finais, né? Em jogos normais, eu acho que não. Eu acho que não tem necessidade, porque hoje o brasileiro não lota em jogos eliminatórios assim. Mas em finais e semifinais, eu acho que poderia aumentar um pouquinho. eu acho que, por exemplo, né, essa comparação que você fez aí, por exemplo, os estádios antigos, né, a, por exemplo, o Estádio da Luz do Benfica, alguns estádios no leste europeu, na Hungria, enfim, tinham muitos estádios com essa capacidade enorme, né? Era públicos de mais de 100 mil pessoas fácil, né? E o Morumbi veio com essa proposta também, né? De 150 mil pessoas, né? Que era o projeto do estádio, né? Enfim, para a época era bastante normal, né? Essa ideia de estádios gigantescos, né? Hoje em dia a questão que é colocada, né? Porque, por exemplo, você vê que o Porto, por exemplo, tinha um estádio gigantesco, que era o antigo estádio das Antas, né? E ele constrói um novo estádio, né? Que é o estádio do Dragão, com uma capacidade um pouco menor, para a questão de que hoje em dia, e que é diferente, né? E é gostoso a gente lembrar, e você que foi ao contrário de mim, você foi um cara que compareceu muito a estádios, mas hoje em dia a proposta de estádio é você assistir sentado, né? E a época que se pulava na arquibancada, e a arquibancada balançava e balançava, e era aquela festa linda, né? Essa proposta ela acabou sendo dissolvida, né? Então hoje em dia a gente tem uma ideia de público de teatro, né? E o público de arena, de arena propriamente dita, assim, caiu por terra, assim, agora nos anos 2000, né? Mas isso vale até um bate-papo futuro sobre como que era as arenas e o torcedor, vou colocar aqui o torcedor brasileiro, não vou entrar no mérito do Mundial, mas o torcedor brasileiro, eu acho que um pouquinho ali o inglês, que o inglês antigamente ele também assistia muito jogo em pé, isso e aquilo. Sim, Né? sim. Mas principalmente o torcedor brasileiro. Eu acho que isso aí vai também da cultura do próprio torcedor. O nosso torcedor, infelizmente, ele não evoluiu. Ele não evoluiu. Hoje antigamente você não via briga em arquibancada. E aí eu estou falando dos anos 90 para trás. Tinha uma ou outra, não vamos falar que era 0-0, não. Mas era uma na vida, outra na morte. E olha que você olhava ali, você pegava ali um Morumbi, cara, a coisa mais linda do mundo era aqueles bandeirões, velho. Aquelas bandeiras formidáveis, maravilhosas, uma maior que a outra.
Tinha até, eu acho que era, não sei se era o Fiore que falava bandeiras, bandeirolas, bandeirantes, tal, era o Fiore, não, Alexandre Alexandre Santos, Santos. Alexandre Santos, bandeiras, bandeirolas, bandeiras, ficava aquela, pau, cara, era muito linda, era muito show de bola, tinha fogos de artifício, e não tinha briga, e não tinha briga. Pois Hoje é. em dia, você coloca 30 pessoas e sai briga. Sim. Hoje em dia o estádio está vazio. Você assiste. Não vou falar nome de time aqui, fica. Não, É, não trabalhamos com Tabaj, nomes, isso. Tabajara versus Boca, de, Boca do Balão. 50 torcedores. Sai confusão. Então, eu Sim. acho que teve essa mudança, esse processo de manter a galerinha sentada para ver se você consegue trazer algo mais familiar. Você tinha ali no passado uma geral do Maracanã, que era a coisa mais linda do mundo, pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, fantasiados, brincalhão, tinha o botafoguense e o flamenguista juntos, o vascaíno e o torcedor do América, do Bangu, todo mundo junto e não tinha briga. Hoje em dia, como a gente fala, né, sempre, tem muita coisa que tem que se repensar, mas eu acho que tem que se repensar primeiro na cabeça do próprio torcedor, né? Para poder, É, se um dia voltar, que eu acho que não volta mais, mas se um dia voltasse algo assim, tinha que mudar muita coisa, né? A cabeça do torcedor ela tinha que mudar muito. a forma de você aceitar, por exemplo, a gente ouve muito, né, de uma época que, por exemplo, que eu não vivi, mas da questão, né, das torcidas misturadas, né, todo mundo assistindo o jogo lado a lado. Isso acontecia mais na época romântica do Pacaembu, né? O Morumbi ele já provavelmente teve também esse mesmo momento, né? Mas eu acho assim muito difícil, né, esse retorno, até porque hoje em dia se tem jogo com torcida única, né? Então isso aí já tira assim tipo 90% dessa possibilidade, né, de termos aquelas festas bonitas, né? A gente tem uma imagem muito clara de Morumbi para mim, por exemplo, a final do Paulista de 92, né, Palmeiras e São Paulo, e as bandeiras gigantes, né, das torcidas organizadas, né, a Mancha Verde lançou uma bandeira enorme naquela final, a Independente Tricolor e a Dragões da Real, enfim, era uma festa linda, né, aquele anel superior do Morumbi com as torcidas organizadas fazendo aquela festa bonita, e aí assim, vale uma ressalva, tá, eu não tenho nada contra nem a favor de torcida organizada, não é esse mote, Não, lógico, mas a lógico, festa lógico. a festa que era feita algo assim Cara, extraordinário, né, cara? Dava uma outra cor pro Morumbi, né, e propriamente dito. hoje, eu lembro no dia que a gente fez lá no Arquivos do Futebol uma live com o Moreno, meia Sim, do América dos anos 80. Ele citou uma passagem que eu fui com meu pai quando eu morava no Rio de Janeiro. Era um moleque, torcedor do Flamengo. Meu pai me levou no Maracanã para assistir Flamengo e América. E o jogo anterior era uma rodada dupla. O jogo anterior era Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense não minto, Vasco e Botafogo. Tinha Vasco e Botafogo, que era o time que meu pai torcia, e depois de Vasco e Botafogo, eu não lembro se é 82, 83, mas é alguma coisa assim. Era Vasco e Botafogo, e o jogo principal era Flamengo e América. Na época que o América tinha um baita time, com Moreno, Luizinho, Eloy, um time fantástico, Ayrton, Alex, uma coisa assim excepcional. O América tinha um time massa. E só pra gente ter uma ideia, cara, tinha 4 torcidas ali dentro. Porque naquela época o América tinha torcida. Hoje, hoje o negócio sumiu. Hoje tá que nem cabe numa Kombi, né? Mas o América tinha torcida, uma torcida boa, uma torcida grande. E você tinha 4 sim, torcidas ali dentro. Era coisa excepcional. Mas como a gente não pois está é. falando de Maracanã nem de Campeonato Carioca, o nosso foco aqui é Morumbi, 1969. O que você traz aí pra gente? Então, 69, a gente tem ali o início das grandes decisões no Morumbi. Só a gente estava numa dúvida no comecinho, né? Você verificou a Paulista de 69, lá, o jogo decisivo, Santos e São Paulo, não é isso? 1979, Santos e São Paulo 0-0. Que deu o tricampeonato paulista para o Santos, né?
E no final do ano, Palmeiras e Botafogo fazem a última rodada do Roberto Gomes Pedrosa daquele ano, né? O equivalente ao Campeonato Brasileiro da época. 3-1 Palmeiras, né? O Palmeiras sagra-se campeão do Robertão brasileiro, enfim. Que agora é brasileiro, né? Um dia a gente vai tocar nesse assunto aí também. Eu vou falar que nem meu amigo Alexandre Gomes fala. Um dia a gente entrou numa resenha ali de vale, não vale, o que vale, o que não vale. Hoje no futebol brasileiro, quem manda, hoje há muito tempo, quem manda é a CBF. Então, se a CBF determinou que é campeão brasileiro, então é campeão brasileiro. É campeão brasileiro, né? No dia que alguém pôr o dedo ali ou entrar alguém ali e falar assim, não, vamos rever, aí a gente conversa. Falar, o dia que falar que não é mais, não é mais e pronto. Não é mais, mas é campeão brasileiro. Mas com o nome titulado Roberto Gomes Pedrosa, né? Verdade. E ali, né, Enoque, se você for reparar, de 69 em diante, o Pacaembu deixa de ser o cenário de grandes finais do futebol paulista, né, envolvendo os clubes paulistas, e o Morumbi se torna esse palco, né? Em 70 tem essa segunda inauguração que você mencionou, e o interessante, assim, né, o São Paulo precisava começar a gerar público para o estádio, né? O São Paulo monta um dos grandes times da sua história, né? Traz Gerson, traz Toninho Guerreiro, e monta aquele esquadrão que foi bicampeão paulista, né? Que futuramente trouxe Pedro Rocha, Pablo Forlan. Pode falar, Enoque. Tá mudo. Deixa eu fazer um apontamento aqui que eu acho que é interessante. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Arquimedes. Eu vou lembrar meu amigo Arquimedes que se a gente não falar isso, ele tem que mandar um abraço aqui pro Marcelo Pilon também, nosso amigo lá de Limeira, São Paulino de quatro costados. Mentira, ele não é São Paulino, não. Ele é torcedor da Inter de Limeira. Desculpa, Marcelo. Não pode contar, não, porque senão sai. Não, ele é torcedor da Inter de Limeira. Sai confusão. E aí, a gente falou lá do São Paulo 1 Sporting 0. E eu acho que é legal a gente falar a escalação do São Paulo naquele jogo. São Paulo jogou com o Poi, Ademar, Gildésio e Riberto, Sátiro e Victor, Peixinho, Jonas, Dino, Orlando, Gonçalo e Canhoteiro. E entrou Paulo no lugar de Jonas e Cláudio no lugar de Gonçalo. E o técnico do São Paulo na época era o técnico da seleção de 50, Flávio Costa. E é uma coisa interessante que logo depois, uma semana depois, o São Paulo pegou o Nacional do Uruguai. E aí, contra o Nacional do Uruguai, tem uma coisa bem interessante. Os times paulistas cederam jogadores para participar dessa partida. Então, se vocês olharem ali na escalação, vocês vão ver na escalação do jogo contra o Nacional do Uruguai, Djalma Santos, na lateral direito, Julinho Botelho, Almir Pernambuquinho, e só não veio Pelé, Olavo que era do Corinthians, Ari que era do Corinthians, também jogou. Só não veio, Ari jogou não, Ari foi cedido. Foi cedido, mas ele não entra no jogo. E só não jogou Pelé, Mauro Ramos, que era do São Paulo, tinha ido para o Santos, mas Mauro Ramos, Pelé e Olavo do Corinthians só não jogaram porque estavam machucados. Senão Pelé teria jogado com a camisa do São Paulo. Ó. Você imagina, né, Enoque? Que tempos eram esses, né, cara? Que não tinha esse problema, né? Até a gente rememorando recentemente lá no Arquivos as imagens, né, do Rivelino com a camisa da Portuguesa, né, na inauguração do estádio, da reinauguração do estádio. E fazendo gol, né? Fazendo gol. Enfim. Imagina hoje, Emerson, o Corinthians emprestando para o Palmeiras o Luan e o Gabriel. O Palmeiras emprestando o Lucas Lima para o São Paulo. Felipe Melo. Seria algo inimaginável, né, cara? E aí você vê que, assim, o São Paulo ele usa essa estratégia de montar um grande time, né, para atrair o público. Os outros grandes do estado já tinham, né? A gente tinha o Palmeiras na época histórica do Palmeiras. Corinthians, por mais que estivesse na fila, mas tinha times interessantes, sempre atraía a torcida, né? A torcida do Corinthians, não precisa nem dizer, né? O Santos estava ali já no final da era Pelé, mas
sempre trouxe bastante público, né, para os estádios na época. E aí você vê que a partir dali, com exceção de 72, que embora 72, entre 70 e 72 ali dessa nova era do Morumbi, a maioria dos campeonatos elas eram em pontos corridos, campeonatos estaduais, né? O último estadual decidido ali até 90 foi o Paulista de 72, né? A última rodada, Palmeiras e São Paulo, foi no Pacaembu. De 73 em diante, até 89, todas as decisões do Campeonato Paulista foram jogadas no Morumbi, né? Para consolidar o estádio como o novo estádio da cidade, né? Como o novo grande palco das decisões do futebol paulista, né? Tá mudando aqui. E na década de 70 a gente tem decisões assim sensacionais. A gente começa ali com, eu acho que a gente começa com 73, principalmente. Por mais que em 72 você tenha um Palmeiras e Botafogo ali no Brasileiro, que dá o título para o Palmeiras, mas 73, aquele jogo antológico de Santos e Portuguesa, que o Armando Marques até hoje, que é claro, ele Sabe-se já. lá o porquê, né? Ninguém entende como que ele conseguiu errar a contagem. Ele e mais os assistentes, né? E o pior, e o pior, até os jogadores, porque ninguém entendeu. Acabou e Sim. ninguém falou nada. Depois que desceu ali para o vestuário, que, opa, espera um pouquinho. Tipo, deu o twin e falou assim, essa conta tá errada. Dá para empatar. E aí a portuguesa meteu o biruta, falou que já tinha ido embora. O Mas Santos falou que a contagem estava certa e fica aquela coisa você esquisita sabe até hoje, que né? você sabe que eu tive a oportunidade de bater um papo um dia desses com o Wilsinho, né, ponta esquerda da Portuguesa naquela final, Que né? estava naquela Até, final, né? o Wilsinho até brinquei com ele, né, quando a gente estava conversando, ele chutou, né, o último pênalti da Portuguesa foi ele que bateu, a bola bateu no travessão e subiu, né? O último pênalti da Portuguesa naquela decisão. Ele conta, Enoque, e isso é uma história assim que é uma história que é muito contada e recontada por outros personagens daquela final. Ele conta o seguinte, que eles desceram a Portuguesa desce para o vestiário, eles não foi aquela coisa, segundo ele, né? Não foi aquela coisa de, ó, deu errado, vamos pegar as coisas e vamos embora, como muito se fala, né? Na versão do Wilsinho, eles chegaram a ficar entristecidos ali, trocaram de roupa e foram embora. No caminho que eles descobriram que Ah, havia tido esse erro da contagem. Mas assim, a gente já ouviu outras histórias, mas a versão do sim. Wilsinho é essa, né? E Que a houve. portuguesa, e a portuguesa tinha um time sensacional, né, cara? E Time engraçado, formidável. né? Engraçado que a gente contando hoje, e a gente trazendo o Morumbi como palco, a Portuguesa jogou muitas vezes como mandante no Morumbi e não era com estádio vazio, não, viu? Não, cheio, sempre Estádio cheio. cheio. Sempre. Essa final, Santos e Portuguesa, foi um dos grandes públicos da história do estádio, né? Foram mais de 120 mil pessoas naquela final. Isso mesmo, isso mesmo. Aí em 74, a gente tem aquele fatídico jogo Palmeiras 1, Corinthians 0, Não foi que tão culmina. fatídico assim, não, vai. Não, quando eu falo fatídico, porque eu acho que ali começa. Pô, se eu falar a primeira, eu vou estar mentindo, porque teve outras. Mas uma das grandes injustiças do futebol brasileiro, que é a perseguição em cima do Rivelino Ah, sim. pós a derrota para o Palmeiras. O Corinthians entra naquele jogo como grande favorito, era o grande favorito, por mais que o Palmeiras tivesse um dos melhores times do Brasil, ou o melhor time do Brasil naquele momento, mas o Corinthians ele era o grande favorito para aquele jogo, ele acaba perdendo de 1-0 e quando a gente fala num bate-papo que o Alexandre teve lá com o Rivelino, o Alexandre do Arquivos do Futebol, que a gente conversa com outras pessoas que participaram daquele jogo, eles falam que deu branco no Corinthians. Que o Corinthians, teoricamente, não jogou. Ninguém entende, nem eles sabem o porquê. Eu entendo. O Vamos, Palmeiras tinha um baita do time. Ponto.
Mas você sabe, assim, foi um papo que foi muito, assim, um dos melhores, das melhores resenhas que o Arquivos do Futebol fez, e que você estava presente nela, foi com o Pita, né, que foi jogador do Corinthians naquela Isso. final, né, papo, nossa, eu amo, que eu já revi aquele papo ali algumas vezes, e o Pita fala, né, daquele ambiente, né, e engraçado assim, né, que a gente para pensar, assim, aquela final, teoricamente, iria ser realizada no Pacaembu, né, a primeira Exato. final foi no Pacaembu, e ali na véspera do jogo, praticamente, houve a mudança de estádio, né, o jogo foi pro Morumbi, né? E questão de renda, talvez, alguma coisa nesse sentido. Mas E, teve e, essa a, mudança aí, né? e a pedido dos dirigentes do Corinthians, né? A A pedido pedido do, do Vicente e, Matheus, né? a pedido do Vicente Matheus e o time corintiano na época, pelo que o Pita, o Olívio Pita, só colocando aqui que é o Pita que foi do Corinthians, da Portuguesa, do Sport, não o Pita que foi de São Paulo e do Santos anos depois. E o Pita coloca que o time do Corinthians não queria, teoricamente não queria jogar no Morumbi. Por quê? Porque o espaço do Pacaembu, ele tinha muito mais costume de jogar no Pacaembu, já conhecia ali os caminhos do Pacaembu e o espaço do Pacaembu para o time do Corinthians jogar era melhor, porque o Morumbi ele é maior. E, querendo ou não, dá mais espaço para o time do Palmeiras jogar, que o time do Palmeiras era um time mais habilidoso, um time que abria mais as pontas ali com o Ney e Edu, se não me falha a memória, o Ney e Edu. Então era um time que, quando ele jogava num espaço maior, o time do Palmeiras ele crescia. Então o próprio time do Corinthians não entendeu. O time do Corinthians que eu quero dizer, os jogadores, né? Os jogadores, técnicos ali não entenderam porque a mudança do jogo. Mas, paciência, Corinthians vice-campeão, Palmeiras campeão. O primeiro grande título do São Paulo no Morumbi ele ocorre em 75, com a vitória sobre a Portuguesa. Na verdade, assim, se você for parar como final, sim, né? São Paulo e Portuguesa, lá foi decidido nos pênaltis. Mas 71, São Paulo é campeão no Morumbi, né? Na última rodada do Paulista, ganhando do Palmeiras de 1-0, gol do Toninho, né? Ah, sim, é que Mas em quando eu final, estou sim, é falando final tô falando de 75, né? final, Isso. exatamente. E o São Paulo, né, é legal você falar, porque o São Paulo ele é campeão paulista, ele é bicampeão, né? 70, 71, com o Toninho Guerreiro, sendo o artilheiro, Toninho que era do Santos, Toninho ele é tricampeão, né? Ele é tricampeão porque ele é campeão pelo Santos em 69, aí depois ele é campeão pelo São Paulo em 70 e 71, se não me falha a Na, memória. na verdade, na verdade, na verdade, ele é penta. Ele é campeão 67, 68, 69 pelo Santos, 70 e E 71 pelo São Paulo. isso mesmo, tá certo. Ele é 5 anos seguidos 5 anos seguidos, é. campeão paulista, pentacampeão paulista. E aí o São Paulo ganha da Portuguesa lá na final em 75, história contada para quem curtia aí a página do Arquivos do Futebol, pode procurar lá que nosso amigo Mirandinha conta essa história do título de 75 para a gente. Cara, formidável. Mirandinha também, Mirandinha atacante, que foi da seleção brasileira em 74 na Copa do Mundo. Ele conta essa história de 75 assim, também formidável, contra a Portuguesa, que tinha, como a gente falou, cara, um timaço, um timaço, um timaço. A Sem dúvida. Portuguesa, assim, era coisa assim fenomenal, né, o Emerson? Eram dois grandes times, né? O São Paulo tinha um grande time, mas a Portuguesa com Enéas, Tatá, Dicá, Wilsinho, que eu mencionei aqui antes, né? Era um time excelente. Badeco, era um Cara, grande time, né? Eram times espetaculares, né? Da Portuguesa. E então a Portuguesa chegou, né? Em duas finais praticamente ali seguidas, né? 7-3, 7-5, né? E era um isso. outro tempo de Portuguesa, né? Portuguesa desfilou muito time bom ali no Morumbi, né, cara? Muito time O, bom. o Morumbi ele tem uma final de Libertadores ali em 74. Não é o último jogo, ele tem São Paulo e Independiente, Estudiantes. Estou aqui, Independente. Independiente, né? Ele tem um jogo ali que o São Paulo ganha do Independiente, mas a final ela é fora, que o São Paulo acaba perdendo
essa final, numa história, assim, inclusive, muito interessante. Um jogo que vai para um terceiro jogo. Esse jogo parece que é um jogo lá no Chile. E o São Paulo até empata o jogo até os 44, 45 aproximadamente. Tem um pênalti para o São Paulo. O jogador do São Paulo perde o pênalti. Se não me falha a memória, eu acho que é o Serrão. É isso mesmo, Emerson? É o Serrão que perde. Zé Carlos Serrão chuta, o goleiro Gai do Independiente defende. E no contra-ataque, o Independiente faz 1-0 e é campeão. E é campeão da América, né? Campeão da Libertadores. Então, o São Paulo, por alguns minutos, poderia ter ganho o primeiro título da Libertadores ali. Não no Morumbi, né? Mas fora, mas teve esse jogo também que eu acho que é interessante a gente contar. Mas eu acho que a grande final da década, ela dá em 77. 77, né? Eu tava pensando nisso quando a gente começou essa ideia de falar dos 60 anos do Morumbi, né? Então, em uma semana, né? Do primeiro jogo ao terceiro, Corinthians e Ponte Preta e Corinthians, mais de 300 mil pessoas passaram no Morumbi durante aquelas 3 decisões, né? Imagina 300 mil pessoas no estádio. Lógico que não todas de uma mesma vez, mas no intervalo de uma semana, né? O primeiro jogo eu não vou lembrar de cabeça o público, mas o segundo jogo, Ponte Preta e Corinthians, né? É o maior público de futebol da história do estádio, né? E vitória da Ponte Preta, né? A Ponte ganha o jogo de 2-1 e é até hoje o maior público da história do Morumbi. Ponte 2, Corinthians 1. E é interessante, o Emerson, porque a gente fala que o grande jogo da década, cara, eu posso estar errado, mas provavelmente deve ser até o grande jogo da história do Morumbi. Se não é o grande jogo da história do Morumbi, eu acho que é 1-2. Deve ficar ali entre o segundo e o terceiro no máximo, cara. E você tem, dentro de 2 partidas ali, principalmente, uma com o maior público e a outra com toda aquela chamativa, né? Vou falar assim, aquela agonia, né? Aquela agonia corintiana, né, cara? É quase um... O Ale Gomes está na área aí também. É quase uma situação assim de um cenário de filme, né? Porque não podia ser mais dramático, né, pro Corinthians, né, aquela decisão que, ressaltando, né, sempre é dito, Ponte Preta tinha um time melhor tecnicamente, né, mas eu acho que aquela e o interessante, né, assim, são tantas histórias daquelas finais de 77, numa época que a gente às vezes viaja, né, assim, nessa história, assim, parece que sempre foi do jeito que é hoje, né, com jogo de futebol, a hora que você quiser, você liga a televisão, tá passando o jogo lá, e na época não era assim, cara. Para quem não pegou a época, se você não fosse pro estádio, você viu os gols no decorrer da semana. Ou era no radinho de pilha ali, não tinha... O cara ia pro estádio mesmo por isso, né? Não tinha essa possibilidade. E geralmente, né, Emerson, o jogo naquela época só era mostrado praticamente um jogo na televisão quando era final. E muitas vezes, se a final fosse no estado, ela não passava ali para... Não passava. Não passava. Era uma coisa assim... Era muito difícil você ter uma final passada mesmo sendo do estádio. Você tinha que ter liberação do time, tinha que ter liberação não sei de quem, da TV, isso e aquilo. E às vezes você só ficava sabendo faltando 2 minutos para começar o jogo. Aí a TV anunciava, ó, foi liberado pela federação, foi liberado isso, então hoje a gente vai transmitir. Mas quantas vezes a gente ficava grudado ali na televisão achando que ia começar o jogo e vinha só
a notícia, o jogo não vai ser transmitido. Aí tome o Fiore Gigliotti, né? Tome Osmar Então. Santos na Aí você rádio. imagina, é inimaginável, cara, você imaginar que uma inimaginável imaginar é boa. Mas é impensável, né? Você ter um time com a torcida que o Corinthians sempre teve. 23 anos na fila, cara. Chega o dia da decisão e o jogo não vai pra TV, você quer morrer, cara. É pedir para morrer, né? Então, meu, fosse quem fosse, cara, os caras iam se atropelar, ia um pisar em cima do outro, ia um ficar nas costas do outro, mas todo corintiano ia pro Morumbi aquela tarde, cara. Não tinha Aquele, como não ir. aquele Corinthians e Ponte Preta ele é tão fantástico que até o gol ele é fantástico, né? Até o gol é Dos, do, sofrido. todos Gol do os gols Basílio. daquela, todos os gols daquela decisão, se você for parar para pensar, porque ó, da primeira final, o Palhinha chuta a bola pega no Carlos, volta no nariz do Palhinha e entra. O Corinthians Gol de ganha o nariz. jogo. O segundo jogo, o gol que abre a contagem, gol do Vaguinho, o Vaguinho estava no banco. Ele entra porque o Palhinha se machuca, o Vaguinho entra no lugar do Palhinha e faz o gol. Um gol até bonito, né? Ele cobre o goleiro. Tem aquele gol de cá, põe aquela falta com a mão ali, o Jairo voa ali, não tem como pegar aquela falta. E a histórica comemoração do Rui Rei, né? Fazendo assim para a torcida do Corinthians no segundo gol. É sensacional, né? E aquele bate-rebate do gol do Basílio, até quem não é corintiano tem aquela imagem na retina, assim, fala, meu, Isso. que coisa espetacular, né, cara? Aí em 78 tem o surgimento dos meninos da Vila, Newton Matata, Juari, João Paulo, Pita, Rubens Feijão, e aí capitaneada ali pelo grande volante ali, Clodoaldo. A gente tem memórias desse jogo relatado lá no arquivo de futebol pela entrevista do Gilberto Costa, que era, que era do Santos na época, era menino novo no Santos surgindo, mas era do Santos. E a final de 79, Corinthians e Ponte Preta também, mas ali já era uma coisinha. Corinthians já com Sócrates já surgindo, sendo já um dos grandes nomes do Corinthians, ainda com Palhinha ali. Corinthians em 79, por mais que a Ponte Preta ainda tinha um grande time, mas o Corinthians ele já entrava ali já como favorito naquela final de 79. A, favorito entre aspas, né, porque era muito equilibrado. Mas o Corinthians já tinha um time que mostrava, vamos colocar assim, mais força, já tinha um Dr. Sócrates como centroavante, né? Como centroavante, nem como meia ainda, como Camisa centroavante, 9. como camisa 9, como principal atacante, já fazendo a diferença, sendo convocado para a seleção brasileira. E aí é legal falar porque a seleção brasileira também joga contra o Ajax em 79, no Morumbi, que é um jogo antológico, um jogo do Ajax, que era um dos maiores times do mundo naquela época, e um jogo que o Sócrates faz chover. Faz um dos gols mais bonitos de todos os tempos do Morumbi, que ele pega, chapéu o cara do Ajax, sei lá, dribla eu, dribla você e, bate para gol. E eu acho que o começo dos anos 80, Emerson, se você quiser falar alguma coisa, você me corta aí. O Não, começo não, dos, você pode seguir, que você já ia falar dos anos 80, era nessa seara que a gente ia passear mesmo. o começo dos anos 80, ela continua ali com a nossa querida, com São Paulo e Santos, São Paulo sendo campeão de 80, e com a nossa Aliás, querida. aliás, Fala aí. esse São Paulo e Santos em 80, o primeiro jogo da final, 16 de novembro de 80, registra oficialmente a maior público da história de jogo do São Paulo no estádio. Mais de 122 Exato. mil pessoas. Mas, assim, há controvérsias, né? Porque nesse mesmo jogo, há quem diga que havia mais gente do que foi noticiado, né? Do que foi o público oficial. Né? Há relatos da época que de 150 mil ingressos todos tinham sido vendidos, enfim, há quem diga que é o maior público, tinha gente, muito mais gente do que se noticiou. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem fez o gol do São Paulo? São Paulo ganhou de 1-0, gol do maior artilheiro da história do clube e maior artilheiro do estádio. Quem? Quem? Sérgio Bernardino. Serginho Serginho Chulapa, Chulapa. né?
Serginho Camisa 9. Chulapa. Serginho Chulapa que ele consegue a proeza, ele é o maior artilheiro de São Paulo, o maior artilheiro do Morumbi, é o maior artilheiro do São Paulo em Campeonato Paulista, porque em Campeonato Brasileiro é o Luiz Fabiano, né? É o Luiz Fabiano, é o maior artilheiro do Campeonato Paulista. E o Serginho Chulapa e o Luiz Fabiano, que a gente vai falar dele, vai chamar ele daqui a pouco. Chamar não, estamos aqui na conversa. Vai falar um pouquinho dele. Mas o Serginho Chulapa e o Luiz Fabiano, eles têm alguma coisa em comum, né? Você sabe o que é? Não. Não, então eu vou contar. O maior número de expulsões no Morumbi é Serginho Chulapa e Luiz Fabiano ali, ó. Tete a tete. Eu vou até passar aqui alguns números que eu acho que é interessante. O Chulapa ele tem 187 gols e o Luiz Fabiano ele tem 142, 2 a mais do que o França no time de São Paulo, tá? Os maiores artilheiros de São Paulo, desculpa, deixa eu só corrigindo. O maior artilheiro de São Paulo no Morumbi é o Serginho com 135 gols, o Luiz Fabiano com 114 e o França e o Miller empatado com 91. Em quinto vem o Rogério com 72 e depois o Raí com 70, o Rogério com 73, o Raí com 72 e aí vem uma galera aí, Careca com 69, Renato Morungaba, que é o Renato Pemus com 55, Toninho Guerreiro com 52 e o Dodô em décimo com 49. E o Serginho e o Luiz Fabiano, eles empatam em número de expulsão. Os dois ali, ó. Tete a tete. Tete a tete. Dois até grandes nisso, fazedores de gol, né, meu? Até nisso eles empataram, né, cara? Com estilos parecidos, né, meu? Mas você vê, né? Cada vez que a gente tem uma resenha, né? Os números do Serginho, eles põem por terra os críticos, né? Serginho é um cara fantástico, cara. É como a gente falou no Contos da Bola da Copa de 82. Serginho fez uma grande Copa? Não. Não fez. Fez alguns bons jogos, fez bons jogos. Contra a Argentina fez um bom jogo, contra a Escócia fez um bom jogo, contra a Nova Zelândia, mais ou menos. Contra a Itália não e contra a União Soviética não. Vamos colocar assim. Mas não merece as críticas todas que são relatadas a ele. Pô, tem opções de escolha? Tem. 82 tem gente que gosta do Roberto, tem gente que gosta do Reinaldo, do Careca e de 1 milhão de outros centroavantes, de 1 milhão de outros centroavantes que tinha no futebol brasileiro, mas eu tenho aquela minha posição. O Serginho não jogou como Serginho, a Copa de 82. Se tivessem deixado ele jogar como Serginho, provavelmente ele teria sido expulso. 1 ou 2 jogos, mas com certeza hoje seria outra. As pessoas teriam outra opinião sobre o Serginho. Mas essa é a nossa opinião, né, Emerson? Verdade. E a gente respeita dos demais. A gente não gosta de ofensa. A gente não gosta de ofensa, né? Ofensa não. Falta de respeito, não. Mas crítica, dizer que não gostava, ou que não. Aí cada um tem a sua, eu acho que a gente tem que respeitar também. E só ressaltando também, tá? Para uma questão particular, e aí pega Morumbi e Serginho Chulapa, a primeira decisão de título e o primeiro jogo que eu tenho de memória assim de futebol, Santos e Corinthians de 84, 1-0 Santos, gol do Serginho no Morumbi. Então o Morumbi me encantou aquela final ali, né, cara? As duas torcidas alvinegras ali, antigamente tinha aquela festa de papel higiênico, né? Jogada assim, aquela coisa. Eu acho maravilhoso aquilo, né? Que é fantástico aqueles tempos e Serginho tava na área, cara. Serginho cruzou a bola, ele ia estar na área. Fizesse ou não fizesse gol, mas ele estava lá. Mas os anos 80 para o São Paulo
foi bom em decisão de Paulista, entre aspas, que não começa muito bem, né? Ou melhor, começa bem ali em 80, 81, sendo bicampeão, né? Depois perde 82 e 83 para o Corinthians, para a democracia corintiana ali. Mas os anos 80, o Morumbi para o São Paulo em Campeonato Brasileiro, não foi bom, não. Não, não foi bom, não. O São Paulo, de 81 a 90, ele consegue perder 3 finais de brasileiro dentro do Morumbi. Ele perde em 81 para o Grêmio, naquele gol antológico do Baltazar. Ele perde em 89 para o Vasco, naquela cabeçada do Sorato. E perde em 90 para o Corinthians no gol de carrinho ali do Tupanzinho. A jogada do Fabinho, gol do Tupanzinho. São Paulo ganha ali. Fala aí, Emerson. É curioso assim, né? Que até eu lembro que uma das coisas que sempre eram muito faladas, né? Na época que comecei a acompanhar futebol com mais afinco e pesquisar e tal. São Paulo ficou marcado na época porque ganhava títulos fora, né? No Morumbi ganhava, né, os títulos brasileiros, né? Ganha 7-7 lá no Mineirão. Do Atlético no Mineirão e 86 do Guarani em Campinas, né? E 91 do Bragantino no Marcelo Stefani. Em Bragança Paulista. E é interessante, porque o São Paulo ele surge ali no começo da. São Paulo, os anos 80 de São Paulo, eu posso falar que ele é formidável. Ele é formidável. Ele começa ali no começo de 80 ali com uma geração que tinha Zé Sérgio, ainda tinha Zé Sérgio, né? Serginho, Renato, Humberto, Heriberto, Almir, Valdir Pérez, Getúlio e Oscar e Dario Pereira. Como esquecer de Oscar e Dario Pereira? Assim, um time assim, cara, que assombrou. Só não fez mais porque você tinha no cenário brasileiro um Flamengo. E toda vez que ele batia ali, ele dava de cara com o Flamengo, né? E tinha também, eu até preciso fazer uma correção de uma coisa que eu falei, mas tinha também aqui em São Paulo a rivalidade com o Corinthians, né? O Corinthians ganha do bicampeonato paulista do Corinthians no Morumbi, né? A era Sócrates, né? Sem dúvida nenhuma, Sócrates é o grande expoente daquele time mais ali, né? Bem acompanhado, né? Com Zenon, com Casagrande. Zenon, o nosso reitor Zenon, né? Nosso reitor Zenon. E fantástico. Uma coisa que o Corinthians. Outra, Emerson, tá falando, outra live sensacional lá no Arquivo do Futebol. Essa daí Zenon, foi sensacional. Pode procurar lá, cara, extraordinário. A gente, assim que possível for, a gente precisa retomar umas lives lá mesmo, porque tá fazendo falta, né? E na verdade, né, Emerson, até, desculpa só te corrigir, não te corrigindo, mas fazendo aqui um adendo, todos os contos da bola às 11 horas no domingo, ele só está acontecendo no domingo, 11 horas, nesse horário, porque nesse momento o Arquivos do Futebol não está fazendo as lives do domingo, que é o Tá na Rede do Arquivos do Futebol às 11 horas. Assim que a gente retomar o Tá na Rede do Arquivos do Futebol às 11 horas, a gente remarca o Contos da Bola para um outro horário ou até mesmo um outro dia. Tá? Porque esse horário das 11 horas é o horário do Arquivos do Futebol, tá na rede do Arquivos. Mas enquanto esse tá na rede está um pouquinho parado em termos de live, a gente vai fazendo o Contos da Bola nesse horário. Assim que retomar, a gente reprograma o nosso Contos da Bola para um novo horário. Exatamente. E só uma correção que eu tinha falado lá no começo, a 88, a final do Campeonato Paulista foi no Brinco de Ouro e não no Morumbi. A primeira final, sim, foi no Morumbi, mas a decisão de 88, em que consagra o Viola, né? O jogo é no Brinco de Ouro. E uma outra. E a primeira final, Emerson, com um gol antológico de bicicleta do Neto, né? Gol de Neto, sem dúvida. Golaço de bicicleta. E o Edson empatou para o Corinthians, né? 1-1, exatamente. E uma outra final, né, Enoque, com outro cara que o Arquivos do Futebol teve a felicidade de bater um papo com ele. Eu também, né, a gente conversou com ele, é um cara formidável. E é uma coisa que dói no coração dos alviverdes, né? Palmeiras Internacional de Limeira em 86, né?
o ano santo, né, do time do Marcelo Pilon, né? A vitória histórica da Inter de Limeira, que tinha um timaço também, 86 ali, aquele jogo de meio de semana, que eu achava lindo as finais do meio de semana à noite, e a Inter de Limeira ganha do Palmeiras ali, né, 2-1, gols de Kita e Tato, um final histórica também, né? Ah, não, final, cara, posso colocar que foi uma das maiores finais de campeonato paulista. A Inter de Limeira tinha um timaço naquela época, né? Que nem você falou, Quito e Tato, mas tinha nosso amigo Gilberto Costa, Manguinha, João é, Lê, Era, né? vamos tentar aqui montar tipo o nosso Arquipédia. Era Silas, Silas no gol, né? João Luiz João na lateral Luiz, direita, Bolívar Pecos, e Juarez Bolívar na zaga, e e Pecos na lateral Pecos, né? esquerda, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista, Tato, Que, Kita e Lê. exatamente. E Foi isso, né? Pepe, José Murcia Pepe, técnico. Grande Pepe, técnico da Inter de Limeira. O Pepe que ganhou Paulista e Brasileiro no mesmo ano, né? Exatamente. Ele ganha o Paulista com a Inter de Limeira e o Brasileiro com o São Paulo, né? Exatamente. E é legal a gente falar dessa final de 86, porque o Palmeiras tinha um timaço, né, cara? Palmeiras tinha Éder, tinha Mirandinha, Edmar, tinha Mendonça, Jorginho. Cara, que time sensacional. Foi o time que foi montado para ser campeão mesmo, né? Era um grande esquadrão, Palmeiras naquela ocasião, né? E coisas do futebol, cara. Coisas do O Éder, futebol, assim, o Éder me matou do coração na semifinal, fazendo um gol olímpico. Mas você sabe de uma coisa, né, Nock? A gente fala desse jogo aí também, né? As semifinais, né? Palmeiras e Corinthians. O primeiro jogo, né? Gol do Cristóvão. O Corinthians também tinha um time bastante legal naquela época. Lá eu lembro bem desse time do Corinthians, né? Eu Cristóvão, tava lá. eu acho. Você estava lá no primeiro, né? O Cristóvão era um excelente jogador, né? O Cristóvão, Casagrande, Lima, era um grande time. E o Corinthians no primeiro jogo ele teve assim, ele teve um reforço bastante interessante, né? O jogador mais decisivo daquele jogo foi o Ulisses, né? É o próprio. O Ulisses Ulisses Tavares, Tavares. O da Ulisses Silva. ele deu uma força assim grande, né? Mas isso aí só acabou alimentando, né? O Palmeiras que tinha um time sensacional mesmo, como você falou. E um outro Palmeiras e Corinthians. São dois momentos interessantes, né? Ô, Palmeiras Emerson, e Corinthians. deixa eu só Pode voltar falar. aqui um segundinho, porque eu acho que Ah, é legal a gente falar de Morumbi, de falar não, relembrar da final de 85, São Paulo e Portuguesa. São São Paulo e Paulo e Portuguesa, Portuguesa. o São Paulo começa com aquele. É ali que começa o grande time do Cilinho, os menudos do Morumbi, né? É, Com Miller, Silas, Careca, Sidney, Nelsinho, a zaga ainda era Dario e Oscar, né? Darius, cara, era Zé Teodoro na lateral direita. A gente fala que era Márcio Araújo como volante, né? Porque chega o Falcão, mas o Falcão ele acaba perdendo a posição para o Márcio Araújo, Pita com a 10. Cara, uma seleção. São Paulo, uma Sim. seleção em 85, e a portuguesa que tinha Edu Marangon, Toninho, Edu Marangon, Toquinho, uma grande portuguesa também que fez um campeonato assim Luiz Pereira. formidável. Luiz Pereira na zaga fez um campeonato formidável e perdia aquela final. Não sei para quem já assistiu o tape daquele jogo, tudo poderia ter sido diferente se nos primeiros minutos o Edu Marangon tivesse feito aquele gol antológico, que ele pega do meio-campo e tenta encobrir o. Tenta não, ele encobre o Gilmar, eu acho que é o Gilmar, se não me falha a memória, Gilmar. goleiro de São Paulo. Ele encobre o Gilmar e a bola pega no travessão. Ia ser um gol antológico que poderia ter mudado a história do jogo ali. Sem dúvida. Mas como se não existe, né? É,
E uma outra, assim, a gente tem esses dois momentos que a gente falou do Corinthians em 77, né? Da final do Paulista de 77 histórica. Essa passagem 8-3, 8-2, 8-3, né? Também, que tem uma semifinal sensacional, né? Palmeiras e Corinthians em 83, né? O jogo do duelo histórico, né? Márcio Alcântara e Sócrates. Sócrates fez uma única jogada na semifinal. O Márcio foi sombra do Sócrates durante 180 grudou minutos. nele. E o Sócrates, em uma única jogada, né, que ele gira e faz aquele golaço, né, contra o Palmeiras e leva o Corinthians para mais uma final. O Corinthians acabou sendo campeão. E o Palmeiras tem, apesar da dor daquela decisão de 86, tem aquele grande jogo, né, de 93, que palmeirense nenhum esquece, e torna o Morumbi, assim, palco disso, né, da história palmeirense. E aí é onde a gente reforça, né, que o Morumbi foi palco de todo o futebol paulista, né? Aquela final histórica de 93, Palmeiras 4, Corinthians 0. Você estava lá, Enoque? Não, eu estava nesse dia. Não, só para saber. Não, nesse dia, foi que brincadeira, nesse dia eu estava com 40 graus de febre, doente. Doente mesmo. Mal. Mas eu sabia que o Corinthians perdia aquele jogo, velho. Eu sabia que o Corinthians perdia aquele jogo. Primeiro, porque o Palmeiras tinha mais time. Já começa por aí. E segundo, porque o Viola ele conseguiu incitar ali um time que você não podia. Você não podia brincar com o Palmeiras naquele momento. E segundo, e terceiro, né? E terceiro, os palmeirenses vão ficar nervosos com o que eu vou falar, com a ajudinha do tribunal, né, velho? Com a ajudinha do tribunal e a ajudinha do juiz que apitou a final. Por dois motivos. Primeiro, o Edmundo não era para ter jogado aquele jogo. Já começa por aí. Suspendeu o Moacir e não suspendeu o Edmundo. E logo no começo do jogo, o Edmundo ele faz uma falta, um dos piores lances do futebol. Uma das piores faltas em cima do Paulo Sérgio. Qualquer juiz do mundo expulsaria o Edmundo. Qualquer juiz do mundo expulsaria. E o cara não deu nem amarelo. Nem amarelo. Segue o jogo. Então, principalmente na hora que aconteceu aquilo ali, que não estou aqui falando que o Corinthians foi, que o Palmeiras foi beneficiado. Até mesmo porque o Palmeiras jogou muito mais. Mas se o Edmundo é expulso naquele começo de jogo, a conversa teria sido outra, né? Uma época... E deveria, né? E deveria. Não por forte, né? Não por ser corintiano, mas o lance é muito forte. Para quem não assistiu ainda, coloca Palmeiras e Corinthians de 93, vocês vão ver que o lance é muito forte. E estava na cara do juiz. E ele não quis expulsar, né? E é uma época tão marcante, né, no futebol paulista, né, porque os donos da casa, né, o São Paulo, vive o apogeu da sua história ali, né? São Paulo ganha o bicampeonato da Libertadores ali no Morumbi, em um momento assim, lógico que em 93 a final é fora, né, mas São Paulo tem uma exibição primorosa contra a Universidade Católica na final de 93, 5-1, com golaço do Miller, Raí fazendo gol de peito, uma aula de futebol, né? Uma aula de futebol, mas eu acho que mais marcante para qualquer São Paulino, e aí os amigos são paulinos que estiverem acompanhando, vão dizer que a final de 92 é algo que São Paulino nenhum esquece, né? Aquele momento é único, né? Para quem é São Paulino e quem viveu aquele momento. Isso, com certeza, né, o Emerson? Até para quem não é São Paulino, sabe que aquela final de 92, não por ser o primeiro título da Libertadores, do jogo em si, o Newell's Old Boys, né, ele tinha um bom time, tinha um time interessante, com Gamboa, né? Gamboa, ele tinha um time interessante e o São Paulo tinha um timaço, né, cara? Tinha um timaço, ali já estava começando, tinha sido campeão paulista em 92, ganhando do Palmeiras ali no início da Parmalat,
ganha do Palmeiras. É isso mesmo? Será que eu estou errado? Não, é isso mesmo. O São Paulo ele ganha a Libertadores, que é no meio do ano ainda, na época. É a final do Paulista de 92, é no fim do ano, né? Ele ganha o Paulista Ele depois, ganha, é isso? ele Ele ganha ganha a Libertadores primeiro, né? Isso, ele ganha a Libertadores. O que coincide ali a mesma época, Enoque, assim, o São Paulo e o Palmeiras fazem o primeiro jogo da final do Paulista. O São Paulo ganha de 4-2. O São Paulo ganha o Mundial lá contra o Barcelona e depois ganha do Palmeiras de Isso, novo. aí ganha 2-1 do Palmeiras de novo, 2-1 né? do Palmeiras. O Palmeiras começava, era Parmalat ali, né? Já Isso. tinha alguns jogadores que estavam vindo ali, mas ainda era o time antigo ainda, não era a seleção montada em A espinha, 93, a 94. espinha, a espinha dorsal estava montada praticamente, né? Porque já tinha César Sampaio, Mazinho, Zinho e Evair, Evair naquele time, né? já, mas tinha o Cuca, né? Tinha o Cuca, era aquele ano, tinha o Cuca. Tinha o Cuca. Cuca, Carlinhos, né? Carlinhos ponta direita, Cuca, Carlinhos Sabiá. Carlinhos Sabiá, meu amigo Gilson aqui do Rochdale aqui, Gilson ponta esquerda do Toninho, Joinville, fazia parte do grupo. Toninho Então, Cecílio, né? Era zagueiro daquele exa time. Toninho Cecílio e exatamente, Edinho Baiano na zaga. exatamente, tinha um grande time, mas São Paulo já estava começando ali com um time formidável, mas, cara, aquela final de 92 da Libertadores, por mais que São Paulo tinha um timaço, ela tem um talismã ali que é o Macedo, né? Macedo, Macedo, o homem dos pênaltis, né? Porque o Macedo, ele sofre um pênalti na final do Paulista de 91 também no Morumbi, né? São Paulo e Corinthians. Ele arranca, o Ronaldo derruba ele. E na final isso, da Libertadores aí, o Gamboa puxa ele na área. E é um lance que eu acho que não ia dar em nada, mas o Macedo era muito bom jogador, né, cara? Saiu fintando ali, o Gamboa puxou ele e pênalti, e ali o Raí faz o gol e a história conta, né? O Zete se torna um grande herói daquele campeonato, né? Daquele título do São Paulo. Em 93, Emerson, em 93 tem um título de São Paulo que eu acho que é um dos maiores jogos de todos os tempos do Morumbi, que é o São Paulo 2, Flamengo 2, que é a final da Supercopa. Final da, Sensacional. Super, final da Supercopa, sensacional. O Flamengo de Sensacional. Renato Gaúcho, Casagrande, Marcelinho Carioca e nosso amigo Marcelinho Carioca. Olha, eu adoro Marcelinho. Adoro Marcelinho, juro para você de coração. Mas ele, o homem para gostar de perder pênalti em decisão, né? Aquela final você lembrou bem, viu, Enoque? E o Marcelinho jogou muita bola aquele jogo, cara. Não, ele faz um dos gols. Marcelinho, Marquinhos, aquele quadrado Marcelinho, Marquinhos, Casagrande e Renato Gaúcho, eles conseguiram igualar o jogo, né? Porque era notório, né, que o São Paulo tinha um time melhor, mas eles igualaram o jogo, né, cara? Exatamente. E o Marcelinho perde aquele pênalti. Futuramente aí na nossa conversa a gente vai falar de outro pênalti dele, né? O Marcelinho perde aquele pênalti. E aí o Palmeiras ganha do Vitória em 93, o título brasileiro. O Vitória que tinha aquele timaço, né, cara, de Roberto Cavalo, Dida, Alex Alves e companhia limitada, o Rodrigo, lateral direito, que vem para o Corinthians depois. Cara, Vampeta, que mesmo sendo reserva ali do Vitória, fazia parte do elenco, estava surgindo ali, era um timaço, o time O do timão Vitória. era outro. O Timão foi eliminado pelo Vitória. O Timão foi eliminado na semifinal ali. Você chega em 94, né, Enoque? E aí, assim, né, o preço também, aí tem uma crítica à direção do São Paulo, né? Porque em 94 o São Paulo perde a final da Libertadores para o Vélez, aqui no Morumbi. Em 94 ele marca um ano muito ruim para o estádio, porque é o ano que o Morumbi começa a ter problemas com a estrutura. Você lembra? Isso. E tanto que as finais do Campeonato Brasileiro, eu lembro do jogo, muito, muito nítido isso na minha memória. A semifinal, Corinthians e Atlético Mineiro, ela é disputada no Morumbi.
com o anel superior isolado, não podia ter ninguém no anel superior, o público fica todo no anel inferior. E ali o Morumbi ele passa por um período de vamos cuidar do Morumbi a partir dali. Né? E a partir dali é onde tem essa redução de público, né? Porque aí tem aquela obra ficou famosa, né, dos amortecedores no Morumbi, ali nas estruturas, porque balançava muito, cara. Ali era uma tragédia anunciada, né? Ô, Emerson, o São Paulo perdeu do Vélez ou perdeu do Chilaverde? Tem quem diga também, Enoque, que o São Paulo perdeu pro árbitro, né? Porque tem um pênalti escandaloso, né, do Vélez, mas vamos e convenhamos, né? O Vélez tinha um talismã no banco, que era o Carlos Bianchi, né? Técnico multicampeão de Libertadores. Mas, e o estádio, né, você vê como é que é incrível, né, cara? Era estádio com 90, 100 mil pessoas sempre. Era muito cheio e ninguém se preocupou com a estrutura do Morumbi naquela ocasião. E aí você pega 94 e 95 sem Morumbi. Né? O Morumbi ele fica. Tanto que a final do Paulista de 95 é jogada em Ribeirão Preto, porque não tinha Morumbi na ocasião. Né? E aí o Morumbi ele passa para um outro momento. E é um momento ali que os jogos grandes também eles começam a diminuir no estádio, né? O Palmeiras e São Paulo, por exemplo, começam a ter jogos jogados no Parque Antártica, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Corinthians jogam muito no Pacaembu, voltam a jogar no Pacaembu e o Morumbi começa a ter uma outra história a partir dali, né? O Morumbi ele volta praticamente em 97, né? O Emerson. Ele volta em 97. Eu tenho só uma dúvida. Em 97, aquela final aquele primeiro jogo 0x0 Palmeiras e Vasco já é no Morumbi, né? Já é no Morumbi. As finais do Paulista já são no Morumbi, né? Que é um quadrangular final, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, né? São, com exceção acho que Santos e Palmeiras, que é na Vila Belmiro, todos os outros jogos já são no Morumbi. É o ano que o Corinthians é campeão, com o Excel econômico, tal, que tinha Túlio, Donizete Pantera, André Luiz. Exatamente. Isso mesmo, né? Exatamente. Neto, São Paulo. É uma coisa engraçada que as pessoas não lembram, tinha Marcelinho Carioca, em 97, o Neto tinha saído do Corinthians, e o Neto ele volta em 97, ele é campeão paulista em 97 pelo Corinthians, para quem não lembra. Tanto que um dos jogos da final, ele entra no segundo tempo, se não me falha a memória, até no jogo contra o São Paulo mesmo, que termina 1x1, ele entra no segundo tempo e ali ele encerra praticamente a história dele no Corinthians, né? Ele encerra a história dele. Ele encerra a história dele no Corinthians, sendo reserva, mas campeão paulista. Porque as pessoas falam, o Neto não foi campeão paulista. Foi sim, em 97 o Neto é campeão paulista. Time do Nelsinho Batista, né? Nelsinho Batista que voltou a ser campeão paulista em 98, também numa final memorável, né? São Paulo e Corinthians, 3x1 São Paulo, com a volta do Raí, né? O Raí voltava para o São Paulo naquela ocasião, Denilson jogando muita bola. Talvez ali entre 98 e 2001, 2000, na verdade, é a última fase de Morumbi como estádio de todo mundo, né? Vamos dizer assim. Porque você tem essa final de 98, do Paulista de 98, que é uma final memorável, e você tem os confrontos são Palmeiras e Corinthians da Libertadores no Morumbi. Antes de falar do confronto Palmeiras e Corinthians, tem uma coisa que a gente esqueceu, que é a final do Paulista de 91. São Paulo 3, o primeiro jogo da final, São Paulo 3, Corinthians 0, com um show do Raí, né? 3 gols do Raí, né? 3 gols do Raí e um gol antológico, né? O primeiro gol dele, né? Primeiro gol antológico. Antológico, o Ronaldo, o Giovanelli, gosto muito dele também, mas ele está procurando a bola até hoje, né? Até hoje ele está lá nos donos da bola, lá no Baita Amigos lá do Neto, está procurando a bola até hoje. Que paulada, né? Que paulada. E é legal lembrar também desse jogo aí, porque foi um jogo assim que eu tenho alguns amigos que
São Paulino que me lembra desse jogo até hoje, né? Até hoje lembra desse jogo. Por que será, né? Misericórdia. Mas você falou uma coisa certa. Aí a gente entra na fase onde o estádio do Morumbi ele passa a não ser mais de todo mundo, né? Se a gente colocar assim. Ele já começa. O Corinthians começa a migrar muito mais jogos para o Pacaembu, o Palmeiras também. O Palmeiras volta a ter jogos praticamente na casa dele, que ainda ali é Parque Antártica. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. É isso mesmo. Isso mesmo. Volta a ter jogo ali. O Santos começa a utilizar muito mais a Vila Belmiro de novo, novamente. Mas tem aqueles confrontos da Libertadores. Palmeiras e Corinthians. Ué, você tá me lembrando aqui de Palmeiras e Corinthians ruim pro Corinthians, né, velho? Porque... Não. Para você ter uma ideia, eu lembrei do gol do Sócrates. Porque o único Palmeiras e Corinthians bom que você lembrou foi lá em Presidente Prudente, pô. Não, mas então eu vou lembrar de um outro Palmeiras e Corinthians, que foi favorável para o Corinthians, e foi no Morumbi, e é um jogo dos mais lembrados, os mais emblemáticos do estádio. Aquele 5-1? Do jogo. Também, né? Mas eu acho que o de 71 foi mais. 4-3 Corinthians. Gol do jogo do Adãozinho, do Mirandinha. Aquele 4-3 lá no Morumbi foi antológico. Esse 5-1 eu não sei nem do que você está falando, mas tudo bem. Tá bom, isso aí a gente conversa outro dia. Show do Casagrande, gente. Eu sei do que ele está falando. 8-2. Exatamente. Mas aí, voltando lá para 99, 2000, ali vira vou colocar assim, um palco de guerra entre Corinthians e Palmeiras, né? Cara, 4 jogos em outro lugar, cara. Não podia ser em outro lugar. 4 jogos sensacionais. 4 jogos sensacionais. Primeiro de 99, 2-0 para o Palmeiras e depois 2-0 para o Corinthians no segundo jogo. O Corinthians perde no pênalti, mas tem um lance no finalzinho, acho que é os 42 minutos, 41 minutos do segundo tempo, que o Rodrigo sai na cara do goleiro do Palmeiras, na cara, dá um toquinho por cima, a bola trisca na trave e sai para fora. Se ele faz aquele gol, era 3-0, acabaria o jogo, né? Eu tenho, inclusive, um conhecido meu, não trabalhamos com nomes, mas ele naquele momento lá, quase teve um infarto naquela hora ali, pôs a mão no rosto assim, ó, e ficou esperando a narração. Não vou falar quem é, mas vocês estão vendo ele aqui na tela. Mas isso tem cara de Emerson Charles, entendeu? Não trabalhamos com nomes, já falei isso. O Rodrigo, lateral direito, que tinha vindo do Vitória da Bahia, né? Que era o que tinha sido o Rodrigo da final de 93. E é interessante, porque o Corinthians perde aquela final nos pênaltis, em 2 jogaços, aonde naquele momento eu entendo que o Palmeiras tinha um melhor time. Por mais que o Corinthians tinha um timaço, mas o Palmeiras tinha um melhor time do que o Corinthians ali, naquele momento. Coisa que eu acho que muda, né? E que inverte em 2000. E o Júnior, o lateral esquerdo, né? O Júnior, ele conta isso pra gente lá no Arquivos do Futebol, na live do Arquivos. O Júnior, pentacampeão do mundo em 2002, na época era jogador lateral esquerdo do Palmeiras. O Júnior conta isso muito bem. Que em 2000 a coisa inverte. Quem era o favorito e o dono da vez era o Corinthians. O Corinthians ganha o primeiro jogo de 4-3, num jogo que ele ganhava de 3-1. Era um jogo que o Corinthians massacrava o Palmeiras. Do nada o Palmeiras acha um empate ali. Eu falo do nada assim porque o Palmeiras tem 2 lances ali bacana. Empata o jogo e o Corinthians faz o 4-3 num gol, entre aspas, do Vampeta, que ele dá uma paulada, a bola desvia e encobre o Marcos. O segundo jogo, novamente o Corinthians está ganhando de 2-1 o segundo jogo. E o Palmeiras vira o jogo para 3-2, gol do Galeano no finalzinho de cabeça. É isso mesmo ou estou errado? Não, é isso mesmo. Eu acho que a definição que eu sempre
trouxe daquele jogo é que, assim, desse jogo de 2000, é que eles inverteram historicamente o que os dois clubes são, né? O Palmeiras sempre foi um clube mais considerado mais técnico, mais talentoso nesse sentido com a bola, e o Corinthians de muita mais vontade, de muito mais raça. E foi justamente o que o Corinthians sempre teve de principal característica. O Palmeiras se vestiu daquilo que era a maior característica do Corinthians e virou o jogo. Mas, e o Corinthians jogando a Palmeiras, né? Vamos dizer assim, com um time muito melhor, né, cara? O time era muito mais talentoso, muito mais técnico. Existe aquela máxima, né, Emerson? Quem não faz, toma. O Corinthians, quando o Corinthians abre 2-1, ele tem chance no segundo jogo, ele tem chance de fazer 3-4. Sim. E ele perde um gol atrás do outro. Aí o Palmeiras empata. Na hora que o Palmeiras empata, ele tem um lance lá se não me falha a memória, de um lance de falta, que é cobrado na área, passa por todo mundo, o Galeano chega e puf, nas costas do Dida. Na hora que vai para os pênaltis, é uma coisa muito interessante. Até na hora que vai para os pênaltis, o mundo fala que o Corinthians vai se classificar, porque o Corinthians tinha o Dida no gol. Apesar do Palmeiras ter o Marcos, e o Marcos já era um grande nome de 98, vamos colocar assim, dos pênaltis ali de 98, mas nesse momento o Corinthians, o pessoal falava assim, poxa, em 98 o Corinthians tinha Maurício no gol. Maurício, que era do Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. Maurício, que era do Novo Horizontino. O Corinthians tinha o Maurício, bom goleiro e tal, mas não era um pegador de pênalti. Não. E nesse ano, o cara falou assim, é que nem agora, o Corinthians tem um Cássio, né? Não, o Corinthians tinha o Dida, velho. O de hoje não passa. E nem com o Dida a coisa não foi. O Corinthians perde nos pênaltis, num pênalti que é até emblemático, que o Marcelinho bate e já sai para comemorar, né? É verdade. Ele só esqueceu de ligar antes pro Marcos e avisar pro Marcos que era para deixar passar. E o Marcelinho, de novo, que a gente fala, ele perde um pênalti decisivo, que não apaga em nada a grande história do Marcelinho dentro do Corinthians, né? Que eu acho que não apaga em nada. Eu acho. Não, eu só acho que seria, se ele faz aquele gol, se o Corinthians é campeão da Libertadores, não vou falar nem mundial, da Libertadores, o Marcelinho, sem dúvida, seria o maior jogador da história do Corinthians. Para muitos hoje já é, para muitos. Mas ele seria algo incontestável. Ele seria o maior jogador da história do Corinthians, sem dúvida alguma. Mas ficou faltou isso, né? Faltou isso, né? Mas eu acho que assim a história que ele a história dele com a camisa do Corinthians é algo muito muito grande, né, cara? Assim, comparando com a história por exemplo, do Rivelino, né, que não precisou ter título para ser um dos maiores da história do clube, né? E aí eu não estou fazendo uma comparação técnica entre um e outro, mas se a gente for parar assim, né, nessa questão de valor, né, porque eu acho que o valor do jogador ela perpassa a questão de título, né, e acho que o Marcelinho é um dos maiores ganhadores de título da história do clube, né, e eu acho que esse detalhe dessa derrota contra o Palmeiras, por exemplo, não acabou sendo até lá na frente passa, né, cara, porque acho que corintiano tem um carinho pelo Marcelinho à parte, independente desse momento, né? Com certeza. E jogos como esse, Emerson, cara, posso estar errado, mas tem um brilho maior com a grandeza de estádios como o Morumbi, né, velho? Sim, de repente, se fosse feito em outro estádio, de repente não teria o mesmo brilho ou a mesma lembrança que tem por ter acontecido no Morumbi, né? No Morumbi, algo assim formidável. Morumbi que marcou ali ainda na década de 2000 ali o tricampeonato brasileiro e a Libertadores de 2005 pelo São Paulo também, né? Que é uma outra fase fase de Muricy Ramalho, de Paulo Autuori também, né? Que foi técnico ali do ano de 2005.
E é ali onde se consolida de vez. O estádio do Morumbi é o estádio do São Paulo, né? É o estádio do São Paulo Futebol Clube propriamente dito, né? E aí é onde começa uma outra era, a era também das mais vitoriosas do São Paulo, né? E uma coisa que eu queria para a gente já está quase chegando aqui na reta final aqui da live. Você sabe qual foi o. Porque o Morumbi, ele tem ali, além dessa questão de futebol, sabe qual é o maior público da história do estádio, Enoque? Cara, eu sei. Testemunha de Jeová. Hoje é domingo, né? O evento dos Testemunhas de Jeová, o maior público da história do O estádio. evento dos Testemunhas de Jeová é o maior público do estádio. O estádio do Morumbi, ele tem coisas assim formidáveis. Queen, Kiss, no estádio do Morumbi. Menudo. Madonna, Michael Jackson. Coisa assim excepcional. Além de todas as, isso, né, cara? além de todas as finais e jogos fantásticos espetaculares, teve shows espetaculares, né? Shows fantásticos, shows formidáveis, que eu posso colocar mudaram uma geração, né? A nossa geração, assim, principalmente. Mas, voltando um pouquinho de falar do ano 2000, cara, o ano 2000 que ele começa lá com o Corinthians perdendo pro Grêmio uma Copa do Brasil. Travada ali, ó. Melhorou? Voltou? O Corinthians perdendo pro Grêmio uma Copa do Brasil lá em 2001. Em 2001, perdendo pro Grêmio a Copa do Brasil. A pedalada do nosso amigo Robinho 2002. Em cima do nosso amigo Rogério, né? Um show do Santos que saiu lá em 8º colocado, classificou na Bacia das Almas porque o Coritiba perdeu o jogo, porque senão ele ficaria em 9º, e aí sai derrubando o São Paulo dentro do Morumbi, sai derrubando, acho que é o Grêmio na semifinal, derruba o Corinthians na final, e dá um show, Robinho e Diego, e aí que nem você falou, o tricampeonato de São Paulo, né? O campeonato a Libertadores do São Paulo contra o Atlético Paranaense, um jogo excepcional dentro do Morumbi, 4-0, um show de Amoroso e Luizão. Cara, um show de Amoroso e Luizão, 4-0. O técnico do São Paulo era... 2005 era Paulo Autuori. Da Libertadores da final já era o Paulo Autuori ou era o Emerson Leão? Não era o Paulo Autuori. O Leão, ele ganha o Paulista de 2005 e sai. O da Libertadores foi o Autuori, né? Outra marca interessante, né, Enoque, de técnicos, e é um cara que eu já mencionei anteriormente, mas sempre vale a pena mencionar, é o cartel do Carlos Bianchi no Morumbi, né? O Bianchi, ele ganhou 3 Libertadores dentro do Morumbi. Ganha pelo Vélez em 94, pelo Boca em 2000 e pelo Boca novamente em 2003, né? Exatamente. O Bianchi, a gente pode falar que ele é dos visitantes, o rei visitante do Morumbi, né? Adora. Ama o Morumbi, né? O rei visitante do Morumbi. E aí, cara, eu acho que nenhum técnico estrangeiro que eu quero dizer, comandando um time de fora, ganhou tanto título dentro do Morumbi. Eu acho que ele é o técnico que... A gente já teve técnico estrangeiro ganhando título no Morumbi, dirigindo o time brasileiro, mas estrangeiro dirigindo o time de fora, eu acho que o Bianchi é o que mais título ganhou. Mais título ganhou. Dúvida. E aí a gente tem ali aqueles anos 2000 ali com o Muricy Ramalho, comandando São Paulo, que São Paulo fazia do Morumbi a diferença, né? Ali, ano 2000, praticamente, o Morumbi, ele sempre foi do São Paulo, mas ele é totalmente do São Paulo. Até mesmo alguns times param de jogar por briga interna,
por desacordo, não querem mais jogar no Morumbi. O São Paulo também não quer que alguns times joguem mais no Morumbi, fica aquele trelelê. E o Morumbi ele acaba virando um estádio realmente do São Paulo. Tem um jogo na vida, outro na morte que acontece ali, mas ele acaba virando um estádio literalmente do São Paulo, não só como proprietário, mas como mandante mesmo, participante de jogos, né, Emerson? Sem dúvida. E fica muito consolidado aquela época, né, de 2005 em diante, né, o que é o estádio do São Paulo, né? O São Paulo finca ali o nome dele de vez, faz jus àquele distintivo que tem ali na lateral, fala, aqui é minha casa e acabou, né? E de fato fazia muita diferença, né? Como até hoje ainda faz muita diferença para o São Paulo jogar ali dentro, né? Que em anos anteriores não sentia tanto essa diferença, mas tem algo a mais ali que acontece a partir de 2005 que transforma o Morumbi como um estádio hostil para todo adversário que vai jogar lá contra o São Paulo, né? Então tem essa questão dessas brigas de diretorias e tal, né? E aí é onde o Palmeiras começa a receber o São Paulo dentro do antigo Parque Antártica ainda. Corinthians não joga lá, os jogos São Paulo e Corinthians só quando o São Paulo era mandante mesmo. Enfim, aí entra nessa nova era que a gente vive ainda no Morumbi, né? Desde lá dessa época de 2005, né? E em diante, e é o estádio do grande São Paulo, né? O grande vencedor aí dos últimos de 70 para cá, o São Paulo reconstruiu a sua história, né? E consolidou a grandeza do clube, né? E o estádio do Morumbi ganhou, né? Todo esse charme, esse glamour que a gente contou aí. E é o palco, talvez um dos mais queridos palcos do futebol brasileiro, e principalmente para a gente que é aqui de São Paulo, né, Enoque? Eu preciso fazer uma. Agora, só fazendo um apontamento do que eu já tinha falado lá atrás. O Serginho e o Fabuloso, eles são eles têm um recorde de expulsões com 16 expulsões cada um, tá? São empatados com 16. Então, só para a gente ter essa lembrança, são empatados com 16, e aí, de novo, o Serginho é o maior artilheiro de São Paulo e o maior artilheiro do São Paulo em Campeonato Paulista, e o Fabuloso é o maior artilheiro do São Paulo em campeonatos brasileiros. O Fabuloso ele fica em primeiro. Vale lembrar que os anos 2000 ele traz Rogério Ceni, acho que o maior ídolo atuou, né? da história do São Paulo, se não for o maior ídolo, é um dos maiores. Acho que ali junto com o Raí, pouquinho depois Pedro Rocha, Dário Pereira, essa galera aí, ele é um do Gino Orlando, Leônidas, Zizinho, Careca, Miller, é um dos maiores do São Paulo. No Histórias de Boleiros, nós montamos o São Paulo de todos os tempos, quase fui linchado. Na verdade, quase fui não, quase fomos, que a nossa equipe quase foi linchada. Porque a gente não consegue alegrar todo mundo, né? E aí no ataque do Histórias de Boleiros, o ataque ele é Miller, Careca Miller, Serginho, Careca. E aí começaram, cadê o Leônidas? Cadê não sei quem? Cadê não sei da onde? E o meu meia esquerda nosso meia esquerda do São Paulo dos tempos, na nossa opinião, é Pedro Rocha. Muita gente queria Pita. Muita gente queria Pita. O nosso meio-campo ele é Pedro Rocha. Então, cara, dá uma olhadinha lá na história de Boleiros, tem um time de São Paulo, mas a maioria, a galera. E outra coisa que saiu confusão, né? Na nossa seleção, a gente colocou Leonardo como lateral esquerdo. Aí você viu a treta que deu, né? O povo querendo o Júnior, outro povo querendo o Nelsinho, Gilberto Sorriso. Mas é uma opinião nossa. E aí cada um montou a sua ali e foi legal a discussão. Queria um Zizinho, queria um Gerson, queria tal. Tanta gente, né, meu? Cara, São Paulo, eu acho que dá para montar 10 seleções, o Emerson. 10 seleções. E eu acho que vale a gente, antes de finalizar, relembrar o último grande título do São Paulo dentro do Morumbi, que é a Copa Sul-Americana.
de 2012. 2012. Isso mesmo, né? 12. 2012 contra o Tigres. 2-0 contra o Tigre, que é o jogo que dá aquela confusão toda do vestuário, que é o jogo da despedida praticamente do Lucas Moura. E o Lucas É o, Moura. é o jogo que não acabou até hoje, né? Mas, cara, não acabou até hoje, mas se tem aquele jogo, acho que o São Paulo meteria mais 3, 4. Ah, Então, sim. Ali eu acho que estava resolvido. o Tigre tem que levantar a mão para o céu que o jogo não acabou, né? Que morreu ali. Porque o São Paulo vinha muito bem, o jogo vinha muito bem, e o São Paulo provavelmente faria o terceiro, faria o quarto, o quinto, se marcar. Eu acho que ali é o último time do São Paulo que ganha um título, né? A Copa Sul-Americana, com o Lucas Moura sendo grande nome, junto com o Rogério Ceni daquele time, e fechando teoricamente. Só um segundinho. Claro. Não, Porque a live hoje eu tenho vários amigos aqui. Eu tenho um pedreiro, um marceneiro, que estão assistindo a nossa live aqui. E hoje todos os meus amigos dogs da rua vieram assistir a live também, entendeu? Eu notei a presença canina. A presença canina. Eu fico muito contente com a presença canina dos nossos amigos da TV Colosso, entendeu? Formidável. Mas, muito obrigado. Eles não apareceram a semana inteira. Hoje, Feriado prolongado, Enoque. até 10h30 eles não tinham aparecido. 10h30, a Priscila, lembra da Priscila? Da TV Colosso? Abriu os trabalhos, né? Abriu, ela quer competir com a gente. Muito obrigado, cachorrada da rua. Obrigado, meus amigos pedreiro, marceneiro, carpinteiro. E Emerson, história do Morumbi. Cara, sensacional, formidável. Alguma consideração a mais que você queira fazer? Cara, a gente, como residente do estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, ou Grande São Paulo, como eu morei a maior parte da minha vida, né? Região de Osasco, Barueri. Agradecer, cara, a construção desse palco, né? Um palco que me fez assistir grandes momentos do futebol, né? Momentos históricos. Eu acho que o Morumbi, ele sempre, independente de hoje ser tão caracterizado como estádio de um clube só, mas o Morumbi, acho que todo povo paulista deve muito assim a momentos de grande emoção àquele estádio, né? Parabéns ao Morumbi, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, né, pela construção desse templo do futebol, né, Enoque? E para a gente finalizar, Emerson, eu acho que vale um ponto aqui, mas eu não gostaria de debater isso não, porque a gente ia ficar umas 3 horas aqui, entendeu? A não escolha do Morumbi para a Copa de 2014. Eu acho, no meu ponto de vista, por tudo que o Morumbi representa para o futebol brasileiro, cara, um absurdo. Um absurdo. Ah, mas teve a Arena Corinthians, podia ter a Arena Corinthians, podia ter o Morumbi também. Podia ter a Arena Corinthians, podia ter o Morumbi. Ou, por mais que eu torça, e as pessoas sabem que eu torço para o Corinthians, gosto do Corinthians e tenho um apego ao Flamengo pela minha infância, mas o Morumbi ele deveria ser uma das sedes da Copa do Mundo. Sede mesmo, principal. Morumbi, Maracanã e Mineirão. Mineirão e Pacaembu, eles entram aí no nosso Contos da Bola futuramente. Morumbi, Mineirão e Maracanã. São 3 estádios que não podem ficar fora de uma Copa do Mundo. E aí, seja problema político, seja problema do que for, não deveria. Não deveria, eu acho que a grande mágoa, acho que do torcedor paulista, não estou nem falando do torcedor São Paulino, acho que do torcedor paulista com a Copa do Mundo é não ter o Morumbi sendo sede de um grupo de Copa do Mundo. Mas é uma conversa para lá para frente. Endosso suas palavras, mesmo sendo palmeirense também, mas não acho que o Morumbi
teria que ter sido sede daquela Copa de 2014, mas é como você disse, né? É uma outra história, né? E aí, só para a gente fechar, obrigado, Emerson, galera do Histórias de Boleiros. Galera do História de Boleiro, segue um ponto aqui, ó, História de Boleiros. Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, Histórias de Boleiros Oficial, arroba nada. Histórias de Boleiros Oficial. No Instagram, arroba Histórias de Boleiros. No Twitter, arroba Histórias de Bom 3. Sigam nossa página não, a página do meu amigo, lá no Memorial do Futebol no Instagram, e sigam também a página do meu amigo Alexandre Gomes, Clairton, Manolinho, aquela galera toda do Arquivos do Futebol, tanto a página quanto o grupo do Arquivos do Futebol e o Arquivos do Futebol oficial lá no YouTube também. Um abraço. E tem também Memorial do Futebol / Arquivos do Futebol no Spotify. Exatamente. Já a História de Boleiro chega no Spotify também. Vou chegar, porque o que é bom a gente copia, né, Emerson? Não tem aí. Opa! Beleza, galera? Muito obrigado. Formidável resenha. Claro, não dá para contar tudo do estádio do Morumbi, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui. São 1h50 de bate-papo, que deu para contar um pouquinho da história do Morumbi, de como que foi feito, um pouquinho das grandes finais e grandes jogos do estádio do Morumbi, independente de time, de clube. Emerson, muito obrigado por mais um bate-papo, mais uma live sensacional no Morumbi. Semana que vem tem o quê? Ó, para não dizer que não falamos das flores, ô Enoque, semana que vem, o Pacaembu também fez 70 anos, né? Bora! Mas o Pacaembu, 70 não, 80 anos, né? 80 anos, e o Pacaembu, ele é uma coisa mais nostálgica, né? Vai ser uma coisa mais bacana. Mais bacana não, que eu quero dizer. Não, quando eu digo mais bacana, é no ponto de... cara, vai ser mais... Eu acho que mais emocionante. Por relembrar os ídolos dos anos 40, dos anos 50. Cara, vai ser relembrar Pelé, vai ser coisa assim sensacional. Emerson, bom domingo para você, bom domingo, galera do Histórias de Boleiro, Memorial do Futebol e Arquivos do Futebol. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bora fazer o almoço, né? Agora é a hora do almoço, né? A esposa já está aqui na frente. Vai temperar carne e frango. Bora lá, né? Tem que ajudar lá também, né? Porque o macarrão e a maionese eu tô sabendo que é você que faz, né? O macarrão sim, a maionese... Deixa pra patroa, né? Ela sabe melhor do que eu, com certeza. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, até semana que vem.